Bem, é claro que nenhuma possibilidade é descartada quando a gente fala de investigação policial. Então, mostrei para você esse caso de um motorista atacado na Tijuca, Zona Norte, e ainda há pouco com o Denis Queiroz, a história de um outro motorista atacado em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Nas duas questões, existe a possibilidade de tentativa de assalto, sim. E para falar sobre esse assunto, sobre assalto, eu gostaria de conversar agora com o Coronel Carlos Cinelli, que é o porta-voz do Gabinete de Intervenção Federal aqui no Rio de Janeiro. Ele participa ao vivo do nosso programa hoje, respondendo algumas questões. E a primeira que eu gostaria de colocar é justamente a questão dos assaltos. Neste período de intervenção federal, o que foi feito, pelo Exército para acabar com esse problema ou reduzir drasticamente? Acabar eu sei que é difícil, a gente vive num estado com muitos transtornos, mas reduzir talvez tenha sido algo que o Exército conseguiu alcançar. É isso? Boa noite, Cinelli. Boa noite, Hernani. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Queria inicialmente agradecer a oportunidade, o convite de vir conversar hoje aqui com vocês. Nós estamos aí há pouco mais de uma semana de completar os 10 meses previstos para a intervenção, que se estende até o dia 31 de dezembro. No que tange a essa questão dos assaltos, particularmente esse tipo de ocorrência que nós vimos agora, os números estão demonstrando que esse tipo de ocorrência ele teve uma redução significativa ao longo desse período. Devido às medidas que foram implementadas pelo Gabinete de Intervenção Federal, notadamente no que tange ao policiamento ostensivo. Então, a Polícia Militar teve o seu efetivo recompletado, vários policiais retornaram de funções que os afastavam do policiamento ostensivo e foram reintegrados. Houve revisões médicas de policiais para que pudéssemos avaliar adequadamente se era o caso ou não de esses policiais estarem efetivamente afastados do patrulhamento ostensivo. Obtivemos também sucesso no retorno do regime adicional de serviço, que é possível remunerar o policial pelo Estado no momento em que ele está no período de folga dele, voluntariamente executar isso. E também a questão da rearticulação das unidades de polícia pacificadora, o projeto que não foi encerrado, ele está sendo remodelado. Isso permitiu, para você ter uma ideia, nós temos aí dados aproximados, quase 850 policiais militares retornaram para o policiamento ostensivo. Isso tudo mostra o impacto que houve nos números os números agora de novembro serão apresentados agora na primeira quinzena de dezembro, vem caindo sistematicamente, inclusive esse tipo de ocorrência. É lamentável, acontecem esses casos desses espasmos de violência. A nossa delegacia de homicídios já está investigando esse caso ali na Tijuca, Nos parece aí que houve uma tentativa efetivamente de assalto, algo que não foi planejado. É possível ver ali o atabalhoamento da ação, mas isso não se tornou, não ficou tão comum como nós víamos antes de fevereiro, no início da intervenção. Basta nós pegarmos os números e vamos verificar isso. Ainda há muito espaço para aperfeiçoamento. A nossa missão termina agora no dia 31 de dezembro, a intervenção federal, Você mencionou, muitas vezes se menciona uma questão de uma intervenção militar, o que o Exército fez. Na verdade, as Forças Armadas vieram participar desse esforço, representados pelo interventor federal, que ocasionalmente um general da ativa do Exército. Mas todos os órgãos de segurança acorreram ao nosso esforço por meio de uma integração muito efetiva, e nós estamos deixando, a partir de 31 de dezembro, um legado extremamente consistente para que possa dar continuidade. Nós temos certeza de que o próximo governo vai fazer isso, dar continuidade às medidas que forem implementadas. Então, isso é o mais importante hoje para a população entender, Essa intervenção federal, com amplo apoio e participação do Exército,
permitiu que um esquema de trabalho diferente fosse montado e, a partir de agora, as próximas autoridades na área da segurança pública poderão seguir esse modelo e, aperfeiçoando esse modelo daqui para frente, tudo indica que os números de assaltos, de outras questões criminosas devem continuar caindo. É isso, né, Coronel? Na prática, né? Na prática é isso, Hernani. Pela primeira vez nós tivemos a oportunidade no Rio de Janeiro, nesse caso da intervenção, diferentemente de outras ocasiões em que as Forças Armadas intervieram na segurança, de modo apenas por meio do uso do poderio bélico, né? Aí eu vou me referir ao histórico de operações de garantia da lei e da ordem que nós temos aqui, notadamente quem nos acompanha vai lembrar dos episódios que nós tivemos no Complexo do Alemão, Complexo da Maré, em que durante aquele período os indicadores todos foram reduzidos, mas no momento em que nós nos retiramos nosso efetivo, a situação voltou quase o que era antes, né? E algumas situações até pior, porque a questão do sufocamento da criminalidade é semelhante quando você usa um garrote para bloquear o sangue de um membro. No momento que você tira, vem aquele afluxo, né, novamente. A criminalidade normalmente é isso, você sufoca, se você não mantiver uma pressão constante, que é o que nós temos feito com os nossos patrulhamentos sistemáticos no Rio de Janeiro, isso volta com uma intensidade muito maior. Nesse caso da intervenção, nós tivemos a oportunidade, pela primeira vez, de assumir, o interventor federal, o comando e o controle unificado de toda a segurança. Isso permitiu implementar não somente essas ações emergenciais, como patrulhamentos ou grandes operações de cerco e incursão, como um exemplo, nós estamos com uma em andamento nesse momento, em 13 comunidades do Rio de Janeiro, mas também permitiu que o interventor atuasse na questão da estruturação, com medidas estruturantes. Fluxo de carreira dos policiais, questões de concursos, questões de legislação, do sistema penitenciário, muitas medidas efetivadas no sistema penitenciário, a questão da Secretaria de Defesa Civil também. Então, foi um conjunto de medidas estruturantes que vieram com uma intervenção gestora, né? O interventor gosta muito de caracterizar isso. A intervenção ela é federal e gestora. As medidas emergenciais de operações são necessárias? Sim, porque nós precisamos tirar essa ostensividade criminosa. Mas o que vai dar sustentabilidade... Depois desse panorama de tiroteios em vários pontos da cidade, eu volto a conversar com o porta-voz do Gabinete de Intervenção Federal no Rio, Coronel Carlos Cinelli, que está aqui no Cidade Alerta Rio, fazendo um balanço da intervenção federal, que termina justamente no dia 31 de dezembro. Na área do tráfico de drogas, o que o senhor poderia falar para a gente que avançou para que a população fique mais tranquila? Continua, é claro, muito ruim, há vários problemas, mas eu tenho a impressão que quando a intervenção começou, havia um caos na área do tráfico de drogas, ou não, hein, Coronel? Hernani, eu vou usar uma expressão que foi utilizada. Ontem nós tivemos no Observatório Militar da Praia Vermelha, sim, o nosso Fórum do Legado da Intervenção, né? Esteve presente lá, estiveram presentes o interventor, o secretário de Segurança, a doutora Joana Monteiro, que é a diretora-presidente do ISP, Instituto de Segurança Pública, e o Procurador-Geral do Estado. Então, a doutora Joana usou uma expressão muito interessante, que foi, no início da intervenção, nós tínhamos o Rio de Janeiro como um paciente com uma febre muito alta, quase à beira da morte, né? E o que a intervenção fez foi aplicar vários medicamentos, fazer com que essa febre diminuísse e tentar estabilizar essa situação, que não chegou ainda, obviamente, aos níveis que a população deseja. Nós temos ciência disso. No momento em que recebemos a missão, sabíamos que 10 meses não seriam suficientes para trazer os indicadores aos níveis toleráveis que todos nós desejamos. Acabar com a criminalidade é utópico, isso não acontecerá. Em falando do tráfico de drogas, enquanto houver consumidores de substâncias ilícitas, haverá tráfico de drogas, essa é uma realidade com a qual nós também temos que conviver, mas o fato é que hoje a situação está significativamente melhor nesse sentido. Nós temos aí recentemente o Batalhão de Operações com Cães e as nossas polícias, de maneira geral, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, têm apreendido dezenas, chegamos aí a quase 2 toneladas de drogas. Só a operação que nós fizemos no Complexo do Alemão em agosto, foram apreendidos ali quase cerca de 1,5 toneladas de drogas, né? Então, esse é um outro ponto
que a intervenção, em que a intervenção foi bastante bem sucedida, que foi coordenar. Você veja, a Polícia Rodoviária Federal, ela não é um órgão intervencionado pelo Gabinete de Intervenção, mas ela, no momento em que nós temos a possibilidade de sincronizar esses esforços e obter essa sinergia, ela trabalhou em estreita parceria conosco, com as polícias, e essas apreensões de drogas têm sido sistemáticas. Um aspecto interessante a caracterizar, Hernani, é que o emprego de armamento, como o fuzil, ele realmente mexe com a sensação de segurança, né? A percepção de segurança é aquilo que é subjetivo, nós não conseguimos medir. Então, embora os números todos estejam caindo sistematicamente dos indicadores, e eventualmente um tiroteio como esse que acontece, a população fica assustada e a sensação dela é de que as coisas pioraram. Mas os números mostram exatamente o contrário. Esses armamentos, inclusive, estão sendo apreendidos. Somente com operações do Comando Conjunto, que envolve não só Forças Armadas, mas as polícias, foram mais de 800 armamentos apreendidos. O nosso foco principal são esses armamentos de mais grosso calibre, como fuzis. Agora, esses armamentos não são fabricados aqui no Rio de Janeiro, obviamente, assim como as drogas também não. Então, esse cinturão de proteção das divisas do nosso Estado é necessário que também seja reforçado, e o interventor também trabalhou nisso, coordenando com os nossos estados vizinhos para impedir essa entrada. Um aspecto interessante é que, diferentemente do que num passado recente se preconizou, outro dia eu vi um comentarista fazendo essa análise, a entrada dos fuzis na criminalidade do Rio de Janeiro não se deveu a nenhum tipo de escalada armamentista pelo fato de a polícia estar melhor armada. Isso é um ledo engano. A entrada dos fuzis no Rio de Janeiro se deveu à briga de facções, à territorialidade, o controle de território. Então, hoje, se você analisar, a nossa inteligência tem dados muito precisos sobre isso, a maior parte dos tiroteios que acontecem não é por questão de intervenção policial, justamente são essas facções criminosas. E hoje nós não estamos mais fazendo distinção entre milícia e tráfico de drogas, porque todos são organizações criminosas, são bandos criminosos, são essas fricções entre esses grupos, né? É verdade. Então, trabalhamos muito e vamos continuar fazendo isso e transferindo essa nossa experiência para o próximo governo. Aliás, essa questão é interessante porque é justamente ela que faz o Rio de Janeiro ser diferente de São Paulo, porque tem gente que fica fazendo uma comparação da violência no Rio com a violência em São Paulo. Em São Paulo, há uma facção só. Portanto, não há guerra entre criminosos rivais, só se for dentro da própria facção algo pequeno. Aqui não, são 3 facções de tráfico disputando o território com fuzis. Por isso, o Rio de Janeiro tem essa questão do tiroteio com fuzil, com armamento pesado, né? Por falar em tráfico de drogas, o coronel continua comigo, moradores do Jacarezinho ficaram sem luz por várias horas. Motivo, os transformadores foram atingidos por disparos. Técnicos da Light tiveram dificuldade para restabelecer a energia. Muita gente ficou sem luz desde ontem. Só hoje, agora no início da tarde, os profissionais conseguiram restaurar a distribuição de energia. 12 técnicos e 2 caminhões de serviços pesados trabalharam no interior do Jacarezinho, um problema que não é novo. Em janeiro desse ano, até um carro da Light foi atingido por um tiro. Quer dizer, essas questões de tiroteios dentro de comunidades, no caso do Jacarezinho, desde o fim de semana havia operações da Polícia Militar, esses tiroteios eles prejudicam a vida das pessoas e afetam diretamente os serviços, não só de energia elétrica, mas também, né, coronel, os serviços de coleta de lixo, as escolas que muitas vezes fecham. A população desses territórios dominados por traficantes sofre demais. Sofre demais, Hernani. E é interessante você abordar esse ponto, porque um dos pontos centrais, né, um dos focos do interventor federal foi justamente caracterizar que segurança pública vai muito além, transcende simplesmente o emprego adequado, o uso adequado dos instrumentos de força, né, os órgãos de segurança pública, as polícias. Isso vai para outras áreas, como educação, serviços básicos e etc. Tanto é que nós fizemos um planejamento estratégico de modo que, periodicamente, analisando as regiões onde haveria uma irradiação daqueles benefícios, estabelecermos ações comunitárias, como nós fizemos. Iniciamos na Vila Kennedy,
depois fizemos uma na Praça Seca, Jardim Catarina, lá em São Gonçalo, e terminando com uma em Belford Roxo, que, por sinal, nesse sábado vai ter a sua segunda etapa, quando nós vamos voltar lá para entregar materiais que foram solicitados, particularmente da área de saúde, para a população. Porque não haverá progresso nessa área de segurança se o Estado se omitir na prestação desse serviço. Então, foi muito comum, nós vimos isso ao longo desses 10 meses, nós entrávamos nas áreas, estabilizávamos as áreas, eventualmente informávamos determinadas agências prestadoras de serviços que a área estava ok, aguardávamos que os serviços fossem restabelecidos ou prestados. Você citou coleta de lixo, é um dos mais comuns, né? E, não raro, isso não acontecia. Então, é preciso ter isso em mente, que a segurança pública precisa também fazer-se presente por meio do Estado, né? A presença do Estado. Isso não só restabelece para o morador da comunidade a dignidade dele como ser humano, como também mostra para ele que o Estado não pode ser substituído por prestadores de serviço criminosos, que são essas organizações que se agigantam no momento de vulnerabilidade da população, né? Eu continuo falando de milícia, agora com o porta-voz da intervenção federal na área de segurança, Coronel Carlos Cinelli. Pois bem, Coronel, também há um planejamento para o combate às milícias que será deixado para as autoridades da segurança que vão assumir essa missão no próximo governo? Hernani, você viu na matéria que acabou de ser veiculada o delegado, né, responsável ali pela investigação, pela prisão, dando as informações necessárias. Então, veja, a nossa Polícia Civil, recentemente, tem feito uma série de prisões, você deve estar acompanhando aí, né? Estamos mostrando, em parceria inclusive, com a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com outros órgãos, com a própria Polícia Federal. Isso é fruto do quê, Hernani? Isso é fruto do nível de integração que nós conseguimos obter ao longo desses 10 meses de intervenção. Principalmente integração das inteligências, porque é importante caracterizar que inteligência e investigação policial são coisas diferentes. A inteligência é aquela área de atividade em que você reduz o espectro de incerteza para permitir que a operação seja feita com mais segurança, com menos risco para o policial e para a população. E a investigação policial é aquela que vai configurar, vai consolidar as provas de modo robusto para que a denúncia possa ser aceita. Então, quando nós falamos em inteligência, estamos falando em confiabilidade recíproca. Não há inteligência eficaz se os diversos atores dos órgãos de inteligência, aqueles que são os elos na cadeia, não se conhecerem bem e não confiarem entre si. Foi isso que nós fizemos nesse período. Transmitir a nossa expertise de Forças Armadas, inteligência das Forças Armadas, para a gestão da inteligência por meio da Secretaria de Segurança Pública, né, com a sua Subsecretaria de Inteligência, para que essa integração fosse alcançada. Estamos, sim, a sua pergunta, deixando isso tudo registrado, o que foi feito e as sugestões para que possa ser, inclusive, aperfeiçoado ainda mais. E há uma outra pergunta justamente com relação a esse legado. A gente sabe que o governo federal provisionou uma verba alta para investimento nas polícias civil e militar. Esse dinheiro não foi completamente gasto. Existe a possibilidade de que o novo governo consiga utilizar essa verba para que a intervenção, mesmo terminando, ela não afete a melhoria das nossas polícias no que tange viaturas e outros equipamentos? Hein, Coronel? Então, Hernani, nós estamos falando de R$1 bilhão, né? Na verdade, 1 Sim. bilhão e 200 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Por um período relativamente curto, que são 10 meses. A intervenção, isso também ter sido repetido pelo interventor, ela é uma excepcionalidade que não é excepcional do ponto de vista administrativo financeiro. Então, todos os trâmites que a nossa legislação determina têm que ser seguidos. Nós não podemos deixar, depois do dia 31, nada que tenha sido feito de modo, no que tange as aquisições, as licitações e contratos, que não tenha sido feito de modo, com uma lisura muito adequada, para que a prestação de contas e os órgãos controladores possam depois aprovar o que foi feito. Estamos acelerando nessa última fase agora as licitações, temos aí
cerca de mais da metade desse valor já empenhado, significa que já está destinado para as compras. Aquilo que não puder ser empenhado, nós vamos... existem mecanismos para que isso não se perca, né, e que o dinheiro, o recurso efetivamente possa ser aplicado, mas nós temos que focar agora no que foi feito para o ano que vem. Para evitar que haja uma interrupção no recebimento desses materiais todos, nós estendemos os cargos administrativos, os principais deles, até junho de 2019, permitindo que, ainda que o novo governo comece, nós tenhamos ainda um núcleo, um legado de administração que possa receber esses materiais e equipar os policiais. Eu quero, inclusive, anunciar, dia 19, agora, semana que vem, teremos uma nova entrega de todos os tipos de materiais, de coletes à prova de bala até viaturas, passando por munições não letais, munições convencionais, armamentos para as nossas polícias. É o nosso objetivo, ao lado de reduzir os indicadores de criminalidade, também recuperar a capacidade operativa das nossas polícias, né? Muito bem, então é importante isso porque a intervenção federal oficialmente termina dia 31 agora, mas o trabalho integrado e de apoio vai continuar permitindo uma transição tranquila de um governo para o outro. Olha, eu gostaria de agradecer a presença aqui do Coronel Carlos Cinelli, que é o porta-voz da intervenção federal no Rio de Janeiro. Espero, de repente, até o dia 31 poder falar novamente ao vivo com o senhor, mas se isso não acontecer, desde já, parabéns aí pelo trabalho e boas festas, Coronel. Hernani, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e, se você me permite, eu gostaria também de estender o agradecimento do Interventor Federal e do Gabinete de Intervenção Federal a toda a população do Estado do Rio de Janeiro, que tem nos apoiado massivamente, não só com informações, mas também com estímulo. Os nossos soldados são frequentemente cumprimentados na rua, nós temos pesquisas mostrando que a população que mais precisa do nosso trabalho é aquela que mais nos apoia, então isso é muito gratificante. Muito obrigado ao Estado do Rio de Janeiro pelo apoio que foi dado ao nosso trabalho e, certamente, a situação do nosso Estado vai continuar numa melhora crescente, é o que todos nós desejamos.